Bem-vindos de volta no nosso Papo Eclético. Eu sou o Dudu Viana, essa é a Paty Spinelli. Estamos gravando o primeiro episódio da temporada de 2023. É isso. Estamos aqui com duas pessoas muito especiais que trouxemos para falar de assuntos incríveis que vocês não podem perder do começo ao fim. E antes da gente começar, clique nesse botãozinho aqui do lado, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no @Papo Eclético no Instagram e no YouTube. E agora apresentarei os nossos convidados. Primeiro eu quero agradecer Maurinho, meu amigo da vida inteira, por ter trazido o Santoro para falar com a gente. Santoro, acho que assim, a gente poderia te apresentar, mas seria muito mais legal se você se apresentasse. E o Mauro, só para contar para vocês também, que o Mauro tá aqui, que vai ajudar eu e a Paty a fazermos as perguntas que a gente gostaria de fazer pro Santoro, que nós vamos falar sobre direito esportivo. Perfeito. A gente vai falar sobre SAF, a gente vai falar sobre contratos, a gente vai falar sobre liga e muitos assuntos que o Santoro nem imagina que a gente vai falar. Essa surpresa. Já fizemos uma prévia antes de começar. Já teve um spoiler, mas agora vai ser tudo na surpresa. Então, Santoro, obrigado por ter vindo primeiramente, obrigado mesmo. Você é o maior especialista de direito esportivo do Brasil e deu a honra de participar do nosso Papo Eclético. Então, obrigado mesmo pela participação, obrigado, Mauro, por ter feito essa ponte. Prazer estar aqui, Dudu. Adorei o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Contem sempre comigo aí. E conta pra gente, você é advogado e conta aí o que você andou fazendo ao longo da sua trajetória para chegar hoje onde você chegou. Vamos lá. Bom, eu me formei em 97 e justo num momento em que a legislação esportiva brasileira estava mudando demais, porque a Lei Pelé estava em tramitação final no Congresso Nacional na época, né? A Lei Pelé é de 1998 e quando eu me formei a gente estava um pouco às vésperas da aprovação da Lei Pelé, né? Quando eu entrei na faculdade, foi muito curioso até, porque eu comecei a trabalhar Ô, doutor, só um parênteses. A Lei Pelé, só pra gente explicar, foi a lei feita pelo Pelé quando era ministro de esportes, exatamente, né? Desse, não é? Exatamente. O Pelé, ele foi ministro de esporte, ministro especial do esporte, porque na época, enfim, não tinha o ministério e tal. O Zico, ele foi secretário especial do esporte, porque ainda não tinha ministério. E aí, quando teve o Ministério do Esporte, o Pelé foi ministro, né, do Fernando Henrique. Enfim, contou com a ajuda de juristas que à época já se dedicavam ao direito esportivo, eram muito poucos, né? E a gente, em 98, teve a sanção da Lei Pelé, né? A Lei Zico, ela é de 93. Antes da Lei Zico, a gente tinha, quer dizer, mesmo até a Lei Pelé, a gente tinha no Brasil um negócio que chamava passe, que era o seguinte... Eu lembro como que tem até hoje, pra você falar, eu comprei o passe de fulano. Hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais, a Lei Pelé em 98 acabou com o passe, mas o que era o passe? O passe era o seguinte, o jogador, desde aquela época, evidentemente, já era considerado um empregado do clube. E ele é mesmo um empregado do clube, o jogador é um empregado, o clube é um empregador, né? Só que na época do passe, mesmo quando terminasse o contrato de trabalho entre o clube e o jogador não podia trabalhar para outro clube enquanto o clube anterior não vendesse o passe do jogador. Era uma maluquice. Era uma maluquice, porque hoje, enfim, hoje você tem multas altíssimas para quebra do contrato durante a vigência, mas terminou o contrato de trabalho, o jogador está livre para ir para qualquer outro clube. Na época do passe, não. Ficava preso. Ficava preso. Enquanto ninguém comprasse o passe dele, ele não podia jogar por outro clube. E aí tinha algumas normas de... ele tinha um período em que ele negociava com o clube. Se eles não chegassem a um acordo para a renovação do contrato, o clube ia e fixava o passe do jogador na federação. Então ele falava, esse jogador está aqui, jogou aqui, nós não nos acertamos para a renovação do contrato de trabalho, o passe dele custa tanto. Só que enquanto ninguém comprasse o passe dele, ele não podia jogar. Era uma assim loucura. Deve ter acabado a carreira de muita gente, né? Muitos. Então, isso vigorou até 98, né? Mas a Lei Zico, ela já trouxe várias mudanças para a legislação esportiva brasileira e foi quando eu entrei na faculdade. Então, eu, enfim, gostava do assunto, ninguém falava de direito desportivo na época, né? E eu comecei a ler a Lei Zico. Então eu brincava que eu comecei a trabalhar no segundo semestre do primeiro ano e estagiário de primeiro ano, ainda mais naquela época, fazia fórum de Guarulhos,
Fórum da Penha, e não tinha essa boiada que tem hoje Eu vou fazer de só um táxi ou parênteses. de Uber. Minha sobrinha começou a trabalhar agora no Demarest, eu te contei, a Beta? Você tinha falado. E tá fazendo fórum hoje. Eu Espero que ela esteja chegando bem. trabalhei 12 anos no Demarest. Ah, é? Trabalhei de 94 a 2006 no Demarest. Ah, ela tá indo por aí. Então, foi o meu segundo emprego. O meu primeiro emprego era esse, que era um escritório pequenininho, tinha um advogado, um office boy. Como o office boy fazia as vezes de secretário, então eu fazia as vezes de office boy, né? Pegava lá, e como eu falei, não tinha boiada de Uber e de táxi para os lugares que hoje tem. É, não, ela vai de Uber, é isso aí. Hoje era ônibus. É. Né? Busão, Então eu da pegava pastinha. ônibus para São Bernardo do Campo, para Guarulhos, para Penha, e ia lendo a Lei Zico no ônibus, chegava com alguma coisa para fazer, né? Sem celular. E comecei, sem celular. Então eu comecei enfim, estudar a legislação esportiva por causa disso, né? Aí, enfim, quando eu me formei, estava no final da discussão no Congresso sobre a Lei Pelé, então me envolvi aí no assunto. E assim, desde então, eu sempre quis trabalhar com essa área, né? No Demarest eu participei de um grupo, na verdade eu ajudei a montar um grupo de estudos de direito desportivo, né, que à época tinha um dos sócios, que era o Luiz Fernando Santana, era meio coordenador, e tinha o Dr. Silvio Venosa, que é um nome muito forte no direito, na área do direito civil. Que escreveu vários livros, Vários né? livros de direito civil, vários. E o Dr. Silvio trabalhava no Demarest na época, confesso que eu não sei se ele ainda está no Demarest. E o Dr. Silvio era um apaixonado por futebol, então ele também fazia parte desse grupo de direito esportivo, incentivava muito. E a gente o Demarest, um dos clientes que ele atendia era a Nike. Só que a Nike no comecinho da operação dela no Brasil, então era meio a parte têxtil mesmo, né? Tinha uma empresa aqui brasileira que fabricava os produtos da Nike no Brasil com a licença de utilização da marca Nike. A Nike entrou mais forte mais ou menos em 2000, não foi? A gente estava no Por aí. Eu Submarino. lembro bem. Por Lembro aí, bem. por aí. Eu também Aí a lembro gente foi que pra foi lá. pra lá, exatamente. por aí. Eles foram criando uma equipe mais forte. Exato. Então o no Demarest ele início dos participou anos de 2000, toda a isso instalação mesmo. da Nike lá no Alphaville, né? Que eles ficaram durante muito tempo lá também, não sei se estão lá ainda. Só que a gente cuidava meio dessa parte aí de tênis, de camiseta, né? E a gente fez como a gente tinha esse grupo de estudos lá no Demarest, a gente fez os primeiros contratos da Nike do Brasil com atletas brasileiros, né? Porque os grandes contratos da Nike, eles eram celebrados com a Nike estrangeira, né? Com a Nike da Europa. Com a Nike, a sede da Nike que celebrava esses contratos era na Holanda. Então, por exemplo, o contrato do Ronaldo era com a Nike da Holanda, né? Esses contratos maiores eram com a Nike da Holanda. Te interromper. Imagina. A pessoa, por exemplo, alguém é da Nike e daí o time é Adidas, pode ser? Não tem Muito, como. pode ser. Ah, pode? Acontece Tem umas muito brigas, isso. né, Acontece muito isso. Tanto que, e aí começou no futebol, quer dizer, aí não, essas né? Há coisas muito de tempo começou co-branded. o ambush marketing. Eu vou te contar uma história de ambush marketing. O Ronaldo, ele teve muito sucesso no Real Madrid. E o Real Madrid, historicamente, é patrocinado pela Adidas, né? E o Ronaldo já era patrocinado pela Nike à época. E a Nike percebeu que a meia, o Real Madrid usa tradicionalmente um uniforme todo branco, né? E a Nike percebeu que a meia que o Ronaldo usava, a meia da Adidas que o Ronaldo usava, era muito fina. Era uma meia branca muito fina. Então a Nike fez para ele uma caneleira com um Nike preto em alto relevo. Pra aparecer. E ele punha a meia, punha a caneleira e punha a meia bem enfiada para dentro. E quando filmava a perna dele, aparecia o Nike ali na caneleira. Né? Então isso já, Mas enfim, não cria confronto com o Real Madrid? total, mas... O Real Madrid falava aqui. Não, é que na verdade é o seguinte, vamos dizer, aquele equipamento pessoal que o atleta utiliza, então o goleiro, também, então. Chuteira é dele, liberado. ele usava a chuteira Não Nike. necessariamente a chuteira é a mesma marca. E muitas vezes você tem conflito mesmo do patrocinador do time e fala, olha... Achei que não podia. Não, pode sim, e tem bastante conflito. Você lembra de um caso do Neymar, num jogo do final do Campeonato Paulista, que ele machucou o olho, ele enfiou o dedo no olho, e aí ele entrou pra jogar com óculos que tinha uma marca, não aqueles óculos de atleta, por conta De do proteção. machucado, de proteção.
com uma marcona do óculos aqui, depois saiu uma história que machucou nada, que foi meio que de propósito pra ele poder usar colocar o óculos no final. Eu lembro dessa história. Então é isso, é o equipamento do jogador que ele vem pra não fazer. sei, essas coisas a gente nunca vai saber. O goleiro, por exemplo, então ele Luva, usa né? a luva, né? A luva não necessariamente E ele é. pode ser patrocinado por uma marca que não seja a marca que patrocina o clube. Né? Então, e Santoro, tem você muito disso. estava no Corinthians quando o Ronaldo veio pro Corinthians, não? Eu prestava serviço para o clube, né? Eu prestei serviço durante muito tempo para o Corinthians, de 2007 a 2019, quando Gestão eu Andrés, fui começo pra da gestão Andrés, né? Começo da gestão Andrés. Logo no começo, o Andrés assumiu em outubro de 2007. O tampão, né? O mandato tampão. O mandato tampão, e eu comecei a prestar serviço para o clube em novembro de 2007, então bem no começo da gestão do Então Andrés. você estava por dentro da contratação do Ronaldo quando o Ronaldo veio pro Corinthians. Participei E bastante. conta um pouquinho dos trabalho. bastidores, que eu sou corintiano, assim como foi- a hora de ter essa foi- curiosidade pra saber. Já a nossa palmeirense não tem tanto interesse. Foi um contrato muito interessante, assim, porque toda a negociação envolvendo a vinda do Ronaldo pro Corinthians foi muito interessante, né? Teve contrato no papel no restaurante Ah, mesmo, é, filho? então, tem o guardanapo no assim, cofre. eu- Dizem que tá no cofre da sala do presidente. Eu lá. não estava nesse jantar você restaurante, não né? tava. No jantar eu não estava. Então, tava o Andrés e o Luiz Paulo Rosenberg, né? Então, os dois ali, à época, tiveram, sim, uma participação decisiva para a vinda do Ronaldo para o Corinthians, né? E enquanto o Luiz Paulo Rosenberg conversava com o Fabiano Fará, que era o empresário do Ronaldo, o Andrés conversava com o Ronaldo. Né? Então, eles se entendiam Numa daquele outra jeito linguagem, ali. né? Numa outra linguagem. linguagem. O Andrés falava com o Ronaldo e o Luiz Paulo falava ali com o Fabiano Fará. Mas no final das contas ali, o Andrés e o Ronaldo chegaram a... Mas diz a lenda que eles uma foram no cor. banheiro, né? Eles foram fazer xixi Então, no mesmo lado. isso a história com, né? Muito boa a história. Tem duas histórias, né, que complementares, né? Uma fala do guardanapo, com, então vai ser tanto de salário, tá? Então que eles fecharam o acordo comercial num guardanapo, e que num momento ali em que o Fabiano Fará tentava pedir um pouco mais e o Luiz Paulo Rosenberg tentava entregar um pouco menos, ou pagar um pouco menos, o Ronaldo e o Andrés Se arrumavam. foram ao toalete e voltaram Voltou de com tudo lá certo, com né? tudo Pra fechar. certo. Mas, enfim, e aí a parte contratual também foi muito, né, a gente teve que trabalhar bastante, porque imagina colocar um negócio desse no papel. Os advogados do Ronaldo eram da Espanha, então a gente, na véspera da apresentação dele, a gente passou praticamente a noite inteira trabalhando no contrato, com os advogados espanhóis, então os caras estavam um pouco à frente, então, enfim, tivemos que trabalhar a noite toda. E quando ele foi apresentado, Fazendinha tava lá, o contrato ainda não estava nem Faltando assinado. trabalho para ir lá ver ele chegar. Né? O contrato estava... A gente Motivo foi digno. negociando cláusulas contratuais. A parte comercial já estava pronta, mas, né, você tem algumas cláusulas jurídicas, né, que você acaba... Por mais que a parte comercial já esteja acertada, você tem que negociar algumas cláusulas jurídicas com o advogado da outra parte, né? Que foi o que a gente ficou fazendo ao longo da madrugada. E quando ele foi apresentado efetivamente, o contrato ainda não estava assinado. Ele já estava pronto, a gente já tinha superado todos os entraves ali, todos os obstáculos jurídicos, mas o contrato ainda não estava efetivamente assinado. Então ele foi apresentado sem o contrato assinado, mas logo na sequência ele assinou e aí deu tudo certo. Foi a melhor coisa que o Corinthians fez. Foi um Puta, momento, foi um momento muito bom mágico da para quem história do foi Corinthians. incrível. E de Meu lá... filho nasceu nesse ano de 2009, tudo guardado do Ele Ronaldo não pra chama o mostrar pra ele. Ronaldo, né? Ronaldo. E ele chama era? Felipe. Deu oportunidade. Não por causa disso, mas na época o goleiro do Corinthians chama Felipe. Não, Eu fala, lembro foi disso. por causa disso, né? Nem gostava tanto do Felipe também, não tinha tanta moral Briguei com assim. ele lá em Fortaleza. Apanhar dele, o tamanho, mas briguei Ele é grande. com ele lá no hotel. E, Santoro, por que será que o Ronaldo foi a última contratação bombástica que teve no futebol brasileiro? Porque depois do Ronaldo não teve uma dessa que chamou a atenção desse jeito do mundo todo, o melhor jogador do mundo vindo jogar no Brasil. Olha, Pô, isso foi Mas 2009. alguns voltaram, né? E Pra veio o que Ronaldinho isso? Gaúcho, voltou. Acho que depois do Ronaldo, alguns voltou. jogadores Quem mais começaram a voltou? voltar. O Roberto Carlos foi pro Corinthians na mesma Roberto época. Carlos voltou. Eu acho o seguinte, eu acho que assim, o impacto da contratação, ela está muito ligada ao contratado, né? É muito difícil você querer equiparar alguma contratação posterior ao Ronaldo, que sempre foi um ícone, né? Tudo bem, quando veio para o Corinthians já estava chegando no final da carreira, mas, poxa vida, foi um dos melhores atacantes da história do futebol mundial. Com certeza. Né? Então, assim, era uma contratação de impacto. Eu acho Ronaldo que, assim, que vem falar do Papo Eclético? se a gente trouxer para os dias atuais,
Óbvio, não quero comparar com o Ronaldo, mas a vinda do Luis Soares... Sabe o que eu pensei nele? Eu O acho Grêmio que mandou foi, bem mesmo. mandou Quem é muito Luis bem. Soares, o Uruguai foi pro Um que Grêmio agora. mordeu? Isso. Ah. Tá no Grêmio. Foi pro Grêmio agora. Bom, mas Ai, além de porque ter ele mordido, mordeu. ele é um excelente Excelente centroavante. Ele fez 5 gols em 3 jogos. Né? E- Tudo bem que é mais gaúcho, mas... Não, mas assim, Não, eu vai acho que, bem. né, de novo, não tem o mesmo impacto do Ronaldo, porque o Luis Soares não tem, né, Não foi melhor tanto do mundo. impacto como Não foi campeão do o mundo. Ronaldo, Ronaldo mas... foi melhor do mundo, né? Algumas vezes. Foi, né? acho que Ah, foi é? Mais uma vez, foi. mais de uma vez. O Foi Neymar 2 ou 3 nunca vezes. foi, Não, né? nunca Nem foi. vai ser. Nem vai ser. Agora não dá mais tempo, né? Só tá uma pergunta, ficando polêmica. já que você falou do Soares, a gente sabe que os clubes hoje não tem um clube aí com superávit. Talvez o Flamengo esteja embicando para cima. Como é que paga-se um salário de um Soares que não deve ser menos de 2, 3 milhões por mês? Ah, um grupo de empresários, grupo de patrocinador. Mas como que chega para fechar essa conta? A gente ouve dentro de qualquer começo de ano nosso, nosso que eu digo porque somos corintianos, né? Vai trazer o eu ia Cristiano falar Ronaldo, igual. qualquer jogador que tá, o Corinthians vai trazer e tal. Como é que paga um salário de um Soares, Santoro? Então, eu realmente não sei quanto o Soares ganha, tá? Mas, e você tá certo, os clubes estão, em geral, em dificuldades financeiras, tá? Você tem o Flamengo aí superavitário, você tem o Palmeiras superavitário, né? Enfim, com modelos de negócio diferentes, mas os dois se destacam aí um pouco dos demais. Você tem o Atlético Mineiro fazendo bastante investimento, mas não numa situação financeira tão confortável como a dos outros dois, né? Agora eles estão... ganharam uma folga aí. Não, o estádio e com a venda do shopping, né? Eles são donos de um shopping em Belo Horizonte, eles venderam uma parte do shopping e conseguiram bastante dinheiro com a parte do shopping. Mas enfim, para a contratação desses jogadores, vejam, a contratação já é feita sem o pagamento de um valor para o clube anterior. Então são jogadores que já vêm livres, né? Só Já salário, terminou o contrato com o clube anterior e você só vai ter que pagar um Só salário, mas é um reais, salário sim. de mais de R$1 milhão. Você não compra nada de passe, que é o que você tá falando. Isso, você não... Não, mas então vamos lá. Aquelas coisas de luvas mais, né? Tem luva. Luva Ah, você tem. tem. O que você não tem é o que a gente chama de transfer fee, que é o valor que você paga pela transferência do jogador Tá. para o clube ao qual o jogador está vinculado. Então, por exemplo, durante a vigência do contrato do jogador, se você quiser contratar o jogador, o clube de lá precisa liberar. Tá. Porque ele tem um contrato em vigor. Sim. E ele só libera se você pagar um determinado valor. Geralmente não é o valor da multa contratual, porque essa multa contratual pode ser estipulada em valores absolutamente exorbitantes, né? Mas então o que se faz em geral? Se fixa um valor absolutamente exorbitante, mas se negocia. Então a multa dele é 100 milhões de euros. Bom, 100 milhões de euros eu não vou pagar. Por quanto você vende? Ah, eu vendo por 60. Não, 60 é muito, eu pago 20. Não, 20 é pouco, eu quero 40. Então, né, e aí acaba, Sim, se faz a negocia. negociação, e isso quando o jogador está vinculado. Quando termina o contrato, né, como a gente estava falando lá daquela questão do passe, ele pode ir para o clube que ele quiser. Então, o clube vai pagar para ele uma luva, né, a luva é uma expressão que já é utilizada no futebol há muito tempo, mas que ela tem o seu paralelo no mundo dos negócios, que é o signing bonus. Né? A luva é o signing bonus, Sim. o hiring bonus. É o que você paga para contratar aquele profissional. Né? Você paga um determinado valor, ele pode ser à vista, ele pode ser parcelado, Sim, pode mas ser é o que em você stock paga... options, Stock sim. option, Aham. exatamente. Você paga pela contratação daquele profissional, no caso aqui do futebol, daquele jogador. E além da luva, você negocia com ele o salário. Né? E como o Mauro comentou, para trazer esses jogadores que, né, você já não pagou, você já tem ali um pouco mais que você, clube, tem condição de oferecer para ele. E geralmente esses jogadores vêm com campanhas de marketing envolvidas. Então uma empresa chega para o clube e fala, ó, eu te ajudo a contratar, mas eu vou querer utilizar a imagem dele. Nossa, confusão, hein? Então aí E daí geralmente... você entra pra quem? Pro jogador ou pro clube? Ou Depende- pra marca? depende- Você pode entrar pra qualquer Pode, Qualquer pode. ponta você tá Depende de qualquer quem é o ponta você cliente, tá, claro. tá. Depende de quem é o Pode ter- cliente, você pode né? ter os três O clientes. advogado, no caso, todos ali vão ter Vão ter advogado. advogado. Entendi. Né? Eu já trabalhei para clube, já trabalhei para atleta, já trabalhei para empresa, enfim, sempre, desde que não haja conflito, evidentemente, né? Porque, por exemplo, se eu estou prestando serviço para um clube, eu jamais, numa Sim. negociação dessa, estaria pela empresa, eu estaria ali Claro, pelo clube, né? claro. Para o qual eu estou prestando serviço. Ou, de repente, vem uma empresa me contratar num modelo de negócio desse para trazer o Luis Soares.
aí eu posso trabalhar para a empresa, porque eu não tenho nenhum impedimento de trabalhar numa operação aí que envolva o Grêmio, né, ou que envolva o Luis Soares. Então, assim, cada parte ali vai ter o advogado para defender os interesses dela. Com a mídia social, essa parte o que eles postam, tudo isso pode ter alguma multa, Não ou tenha isso dúvida, não? Ah, tenha tudo dúvida, sim pode, também? Claro, porque por mais... Né, no porque contrato... a imagem, que é uma coisa que a gente Exato. faz caseiramente, né? Exatamente isso. Porque, assim, geralmente o atleta tem com o clube um contrato de trabalho e um contrato de licença de uso de imagem. Né? Famoso direito de imagem, O famoso direito Porque de é imagem. isso, eu estou perguntando porque eu jantei com uma amiga minha que está fazendo um modelo para blogueira agora. Ah, sem dúvida. Porque vai ter que ter uma coisa mais específica. Claro. Para ter esses limites, né? Do que é o Pra se do proteger, imagem. vida pra se particular, pra ver. Tô postando meu filho brincando com um negócio, mas daí você tá em Não outra pode tá marca. com o Lego, tem que tá com o exato. Não, e qual uso pode ser feito da imagem da blogueira pela empresa, né? Todas essas condições isso. têm que Devem estar estar estabelecidas fazendo um num grupo contrato. de estudo como você fez de esportes, agora disso de Não tenha blog, dúvida. sei lá, blog não, né? Instagram. Mas eu tenho uma TikTok, curiosidade, fala um pouquinho sobre direito de imagem, porque a gente ouve que o jogador na carteira de CLT tem 5.200 mil, e quanto jogador entra depois com ação pedindo por conta de direito de imagem, né? Porque, veja, Como que funciona? Vamos lá. Então, quando o jogador assina um contrato de trabalho com o clube, tá? Geralmente você tem o contrato de trabalho do jogador, ele tem cláusulas gerais, é um contrato padrão. Modelo CBF, que você tem cláusulas gerais que valem para todo e qualquer contrato de trabalho entre clube e atleta. Padrão. Só que você tem um espaço para as cláusulas extras. Né? Então, nessas cláusulas extras, é muito comum que o clube coloque já uma cláusula de direito de imagem, só que, por essa cláusula de direito de imagem contida no contrato de trabalho, o clube só pode utilizar aquela imagem do atleta que ele capta durante a jornada de trabalho. Então, é o atleta no campo, é o atleta, né, e ele pode no treino, e ele pode numa coletiva, e ele pode utilizar geralmente para, vamos dizer, para fins institucionais do clube, às vezes até para produtos do clube, mas não para uma utilização comercial do tipo uma empresa de veículo, uma fabricante de veículo, que é utilizar aquele atleta numa campanha, né? Aquela cláusula do contrato de trabalho do clube não dá ao clube o direito de negociar essa contratação. Tá. Então, geralmente, o atleta, além... Ele tem um empresário, Ele né? tem um empresário e ele pode licenciar para o clube a utilização da imagem dele. Aí não é ele que vai negociar com a empresa automobilística, mas sim o clube. Porque o clube assinou com ele um contrato. A imagem dele é do clube. Entendi. Então quem negocia a imagem dele é o clube. Hoje a legislação traz uma limitação. Então você não pode... Antes você tinha a situação em que o salário em carteira era muito pequeno e o direito de imagem era muito grande. agora caiu? Já faz um tempo. Desde 2015 isso aí já... Deve ser por causa de não sabia. imposto, tudo exatamente. isso, Era pra né? economizar imposto. Exatamente. Exatamente. Enfim, porque aí ele não recebia como salário, recebia como imagem, não tinha os 27... Não, até declarava pela empresa. Só que Mas ele não daí pagava não- os Ah, 27,5% na imagem. E o do clube IR. ganhava, se tivesse na cláusula dele... Ai, confusão já que eu tô... O clube Pode pode... ter faculdade de direito um tempo. Um ano. Um ano, é. Que não adiantou nada, mas o clube pode negociar para ter a imagem Sem nesse dúvida, contrato. sem dúvida. Mas os mais espertinhos já não vão negociar tudo. Aí não é muito questão de espertinho, né? Precisa ver também quanto vale a imagem daquele atleta, né? Por Pode exemplo, não valer muita coisa. Esse menino novo do Palmeiras aí. A imagem dele já vale bastante, você não tem a dúvida nenhuma. A imagem dele já vale bastante. Mas O esse empresário contrato ganha. é retroativo. Perdão. Desculpa, pode ir. O empresário ganha também do direito de imagem ou só na Ele na pode transação? ganhar, vai Pode ganhar. depender do Pode ganhar de contrato. tudo que é jeito, depende do Vai você depender do e o contrato jogador. entre ele e o jogador. Ele vai ter necessariamente um contrato de representação com o jogador, né? E para aqueles empresários registrados na CBF, né? Então os chamados agentes FIFA, né? Durante muito tempo a FIFA chamou esses profissionais de agentes, depois ela passou a chamar de intermediários e agora, esse ano, entrou em vigor um novo regulamento de agentes da FIFA. Então esse pessoal vai chamar agente de novo. Né? Mas voltou Voltou a ser agente.
A gente junto, por favor. A gente junto. E esse contrato do agente junto... Desculpa, o pessoal geralmente junta. Agora esse é junto mesmo. Vocês vão acertar. Esse contrato do agente junto é um contrato de representação que ele assina com o atleta, e esse contrato ele vai trazer todas essas cláusulas do que o agente tem direito, o que ele não tem direito. Então, geralmente, ele ganha um percentual sobre o salário do jogador e sobre a imagem do jogador. Então, aqueles contratos, aquilo que o atleta recebe pela exploração da sua imagem, Sim. o agente também recebe ali um... Bom, e o Mauro, a gente é agente de um percentual. jogador. A gente é agente de um Eu jogador. sou, você... Mas, Não, Paty, não é voltando à essa, pergunta não. da Paty, que foi boa. E a questão do Endrick no Palmeiras? Eu queria entender algumas coisas do Endrick. Por exemplo, ele assinou, mas não pode ir. Por que não pode Isso. ir? Se ele emancipasse, poderia? Não. Por que ele não pode ir? Porque a FIFA ela só aceita transferências internacionais de atletas a partir dos 18 anos de idade. Existem algumas situações permitidas para transferência do atleta com menos de 18 anos de idade, mas sempre assim, a família está indo morar em outro país. Aí ele pode ir com a família e ele pode jogar com menos de 18 anos de idade por um clube estrangeiro. Ele mora a tantos quilômetros da fronteira. Pode também jogar num clube do lado de lá da fronteira. Tem umas brechas e que os clubes europeus, durante muito tempo, utilizaram essas brechas, vamos dizer, de forma inteligente, mas também de forma quase fraudulenta. Né? Ou seja, o Clube X, para a gente não dar exemplo específico, mas que houve e bastante, imagina ter um jogador despontando na África, com menos de 18 anos de idade. Vai lá o clube europeu e oferece inteira, né? um trabalho para o pai do jogador. Né? E aí leva, às vezes, para não ficar tão na cara, o clube se utiliza de um patrocinador. Então, olha, não é o clube que ofereceu o emprego. Foi um patrocinador ofereceu um emprego. Mas assim, às vezes o negócio é tão ridículo que você pega o pai do cara, sei lá, professor, e oferecem para ele um emprego de físico quântico. Enfim, e aí ele vai e o filho vai junto, aí o filho já se vincula ao clube melhor já europeu. deixar, ok, pode ir. Que eu acho que a galera falsifica documento. Mas você também, aumentaria muito o êxodo, né? Se a gente já tem um êxodo de jogadores com, né? Os jogadores, né, principalmente os sul-americanos e os africanos, que formam muitos jogadores, eles perdem os jogadores muito cedo. Né? Eles já, a partir dos 18 anos de idade, eles perdem esses jogadores. Se liberasse tudo, essa molecada ia com menos de 18 ainda para fora. Só ver a Copa do Mundo. Você vai olhar a Copa do Mundo agora, você não conhecia metade dos jogadores. O cara saiu com 16 anos, já 17 anos, já foi... Já isso. ninguém no Brasil, né? Tinham dois, né? Que eram reservas. Olha como eu tô sabendo. Tá vendo? Mas você não conhece essa galera que tá indo... Na verdade, Os caras vão 3, embora né? muito cedo. 2 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Mas eram todos reservas, Todos não reservas. E então, ou seja, no caso do Endrick, né? E também Quantos milhões ele já foi? Olha, pelo que eu soube só pela imprensa, né? Sim, Todas as sim. informações que eu tenho são as da imprensa. Então, se eu não me engano, em real, deu 400 milhões de reais pela transferência do jogador. E não que sei que como ele isso vai ganha ser nisso? pago. Você não sabe nada disso também. não. Teria que ver contrato Teria que de ver tudo. contrato. Teria que ver contrato. Olha, ele certamente ganhou. Na época da lei do passe, tá? Pela lei, o jogador ganhava 15% do valor do passe. Só que quando caiu o passe, caiu essa questão desses 15%. Mas hoje o jogador pode ter uma parcela dos chamados direitos econômicos. Então, o Real Madrid, ele pagou 400 milhões de reais pela contratação do atleta e pelos direitos econômicos do atleta. Isso aí ele tá pagando pro Palmeiras. Está pagando pro Palmeiras, que era o dono dos direitos econômicos, o titular dos direitos econômicos. Já está recebendo do Palmeiras? Não sei. Então vai pro bolso do Palmeiras 400, daí o Palmeiras distribui ali o bolo. Esperta, Pro né? bolso do Palmeiras 400. Do Palmeiras. E aí precisaria vai ver continuar ganhando quem tudo. são, se o atleta Tem tinha 400 parte no dos seus direitos econômicos. Se ele tivesse parte dos seus direitos econômicos, se ele tiver, ele vai receber parte desses 400. Se não, ele certamente negociou um belíssimo salário e belíssimas luvas com o Real Madrid. Senão ele não iria para lá. Perfeito. Claro. Então ele vai ganhar bastante dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas essa situação ela é interessante, porque uma vez eu participei, assim que mudou, né,
já tinha mudado há um tempo, mas era um atleta vinculado a um clube brasileiro, tá? E um clube estrangeiro fez uma proposta para contratar esse jogador. Minha curiosidade para saber quem é o clube, quem é o jogador. Mas é que assim, como depois não, eu me conto. no final, não vão saber. não, que assim, no final da história vocês vão ver por que eu não posso contar. Tá. Nem quem era o jogador, nem quem era o clube. Mas enfim, o clube estrangeiro fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo jogador. E o clube brasileiro ficou interessadíssimo na proposta dos 6 milhões de euros, né? Então, beleza, pode vir, tal. E falaram, tem um clube tal querendo te contratar, a gente quer te vender, é um clube do exterior, tal, você vai negociar seu salário aí com ele, tal. Beleza. Não, pode vir. Aí veio um representante do clube estrangeiro, né? Falou, bom, então tá, combinamos 6 milhões, tá aqui 6 milhões de euros, vamos pagar assim. Então, o jogador falou, bom, tá. Quanto que eu tenho aí desses 6 milhões de euros? Não, nada. Isso é o que eles estão pagando pra gente pelos seus direitos econômicos. Não vou. Não, mas como você não vai? Eles estão pagando o dobro do salário que você ganha aqui, estão te pagando luva. Não vou. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Tem um contrato eu tenho um contrato em vigor, não quero rescindimento, não vou. Bom, resultado final. O clube que ia pagar 6, pagou 7. O clube que ia receber 6, recebeu 5. O jogador saiu com 2 no O jogador foi ligeiro. Muito ligeiro. Muito ligeiro. Então vai meio nessa linha do que você perguntou quanto o Hendrick ganha disso e tal. Provavelmente o empresário é ligeiro, né? Sim. Talvez tenha alguém por trás, mas se for jogador é muito melhor. Sim. Mas posso mudar o tema só um pouquinho? Falar de uma coisa, eu tô com medo que acabe e a gente não consiga falar sobre o tema que eu acho mais legal de falar com você, que é a SAF. Que tá tão na moda, todo mundo tá fazendo a SAF, que eu achava legal você começar explicando para todo mundo que não é familiarizado o que é uma SAF. Vamos lá. O termo SAF significa Sociedade Anônima do Futebol. Tá? A SAF ela foi criada por uma lei que foi sancionada em 2021, então é algo bastante recente. Bastante recente. Né? E ela foi criada como um incentivo aos clubes para eles alterarem a sua formatação societária. Por quê? Porque a grande maioria dos clubes brasileiros, principalmente dos clubes grandes, esses clubes são formatados como associações, tá? Então, e a gente tem muito aquela ideia equivocada de que a associação não pode dar lucro. Ela não só pode, como deve. Na verdade, no caso dela, não chama lucro, chama superávit. O que a associação não pode? Ela não pode distribuir lucro. Só que ela pode pegar o superávit e investir em melhoria no estádio, em compra de jogador, em construção de centro de treinamento. Então o clube pode fazer tudo isso enquanto associação, mas ele não pode distribuir eventual superávit. Tá? Ele não tem... distribui dividendo. Não distribui dividendo, porque ele é uma associação. Tá? A SAF, ela tem uma tipologia empresarial. A SAF é uma empresa. É uma sociedade anônima do futebol, então ela é uma sociedade anônima que aquelas entidades dedicadas ao futebol podem constituir. Então, a SAF ela pode ser constituída de 3 maneiras. Tá? O clube ele pode simplesmente se transformar numa SAF, ele pode se transformar de associação para a Sociedade Anônima do Futebol. Tá? A gente já tem alguns clubes e já tinha alguns clubes formatados como sociedade empresária, então como limitada. A gente tinha alguns clubes que já eram limitada antes da SAF. O Red Bull, por exemplo, era limitada, o Cuiabá era limitada. O Cuiabá, que era uma limitada, se transformou numa SAF. Então, a SAF não serve só para associações. Entendi. Ela serve também, a lei fala de entidade, pessoa jurídica original. Então, tanto clubes associação como clubes empresa podem se transformar em sociedade anônima do futebol. Tá? Então ele pode o clube inteiro se transformar, ele pode fazer o que a lei chama de cisão do departamento de futebol e constituição de uma SAF, mas não é uma cisão propriamente dita com a terminologia utilizada no direito societário. Porque não é feita efetivamente uma cisão societária ali. Só divide. Aqui só divide. É uma separação. É uma separação e o clube, como é acionista da SAF,
Tá? Ele faz o que a gente em direito societário chama de drop-down de ativos. Ele integraliza o capital dele com ativos do clube. Então, com a marca do clube, com o nome do clube, com ativos tangíveis e intangíveis. Ele pode botar o estádio, mas não precisa. O estádio não precisa ir necessariamente para a SAF. Ele pode ficar com o clube e associação e eles fazerem um contrato paralelo. E ele vai aportar direitos desportivos que são fundamentais para a SAF. Como, por exemplo, o direito de disputar as competições. A vaga na competição não é da SAF, ela é do clube. Entendi. Só que o clube aporta essa vaga na SAF. Entra na negociação. E aí a SAF pode jogar os campeonatos no lugar do clube. E aí a terceira forma seria nascer do zero. Né? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, um clube novo, monta uma SAF. Qual que é a grande vantagem da SAF em comparação ao clube empresa antes da sanção da lei da SAF, antes da criação da lei da SAF? O tributo, a parte tributária. Então, uma empresa pagaria muito mais imposto do que um clube associação. Tá? O clube associação, ele paga ali de INSS 5% e ele paga mais um negocinho ou outro ali, mas não chega na tributação da empresa. Tá? Pela lei da SAF, durante os 5 primeiros anos, a SAF vai pagar 5% das receitas de imposto. Então, durante os 5 primeiros anos de atividade, ela vai pagar 5% do que ela arrecadar sem venda de jogador. A partir do 6º ano, esse imposto cai para 4%, mas a base de cálculo aumenta para incluir transferência de jogador. Versus quanto do clube? Olha, dá uns 10. Dá uns 10, mas sem jogador também. Tá? E no jogador incide também, na associação e no clube? Hoje, na associação, a associação não paga sobre a transferência do jogador. Tá? A SAF vai passar a pagar a partir do 5º ano. E um clube que quiser fazer um planejamento tributário somente, quero constituir uma SAF para economizar no tributo. Eu posso ou precisa ter um investidor de fora para ser constituído? Pode, perfeitamente. Existem alguns clubes que já estão fazendo. Como é que ele faz? Ele monta, aí ele pode decidir, né? Esse exemplo, ele não tem um investidor. Então, clube, vai decidir se o clube inteiro se transformar em SAF ou se só o futebol, se ele vai separar o futebol e criar uma SAF para cuidar do futebol. Ele pode fazer as duas coisas. E ele pode ser titular de 100% das ações da SAF. Então, ele cria a SAF sem um investidor e depois, em algum momento, se ele quiser, ele vende uma parte. Se ele não quiser, ele não vende. O importante também na questão do percentual é o seguinte: enquanto o clube tiver 10% ou mais das ações, qualquer mudança de nome, de emblema, de cor, de cidade, necessita da aprovação do clube. Então, por isso que a gente viu... Do clube é conselho, COF, conselho. Isso, do clube é associação. Associativo. E aí vai vamos dizer, as esferas de poder do clube que vão decidir. Vai ter coisa que você vai precisar de Assembleia Geral, que nem o conselho vai poder decidir. Né? Os sócios do clube vão ter que participar de votações quando o assunto for matéria de Assembleia Geral. Né? Então é importante que o clube tenha pelo menos 10% da SAF, mesmo quando ele vender isso para um investidor, para poder proteger esses direitos. Né? Para poder proteger o nome, para poder proteger a cor, para poder proteger a cidade na qual o clube está instalado. Porque se ele não tiver esses 10%, o investidor pode fazer o que quiser. Pode mudar o nome, pode mudar a cor, pode mudar a cidade, ele tira o clube daqui e leva o clube para lá. Ele vai ter esse direito se o clube não tiver aí 10% das em alguma ações. Situação, os associados do clube viram cotistas de uma SAF? Vamos lá. Num primeiro momento, não. Tá? O clube... Porque você tem o título do clube, né? Do Corinthians, você tem o título. Isso. Então, vamos lá. Se o Corinthians for se transformar inteiro numa SAF... tá certo, você cindiu, né? Você separou o futebol do clube. Então, Mauro, o maior assessor de esportes terrestres que o Corinthians já teve. Obrigado. Foi campeão do futebol americano.
Beach Soccer, mundial da Beach FIFA Soccer, do Beach Soccer. Só um parênteses pra dar uma moral pro mal. Futebol americano era chato, mas o Beach Soccer foi legal. O americano é animal. Então, ou seja, né? Então, você que tem um título patrimonial do clube, você vai continuar com esse título, e seja do Corinthians, seja do Pinheiros, né? Você tem lá o título do clube. Se ele separar o futebol e fizer uma SAF do futebol, você, sócio do impacta em clube, nada. nada. Mas nada impede, por exemplo, que você seja um acionista da SAF. Você pode comprar a ação da SAF, se essa ação for vendida. Se o clube fizer um IPO, por exemplo, aí chega a esse ponto? Tem ainda alguma não. Que é isso que eu Não, pergunto. no Brasil, no não, Brasil mas não. fora do Brasil é Fora tem um profissional. monte. Um monte. Fora Capital tem um monte. E assim, tem um monte de capital aberto e tem coisas interessantíssimas, né? Porque você tem, por exemplo, clube de capital aberto, que quando o melhor jogador quebra a perna, no dia seguinte as ações despencam 7%. Né? Isso já aconteceu na prática. Isso só futebol? Ou fora tem tudo? NBA, tudo? A NBA é mais fechado, né? Assim, e aí a Porque gente os precisaria... estádios da NBA que eu já fui são os... Bom, eu também nunca fui nos de futebol. Não, então, você tem a NFL, né, que é o futebol americano, né? Você tem a NBA, do basquete Sim. e tal. Esses clubes, eles são clubes de dono, tá? E a gente precisaria ver É porque não tem clube, né? É, você mas- só tem o esporte. Isso, mas a gente... Não tem clube. você não tem um clube social, Social, você não é. tem uma piscina, você não Entendi. tem uma quadra. É só o time, é o né? time, Cadê o tobogã? Não tem. tem. né? Mas, Nossa, aí já tá e aí ficando tem, mas aí tem uma outra Agora é só coisa. jogar um tobogã, então. Mas aí tem um outro ponto importante também. A gente Não precisaria tem a ver... base. A gente precisaria ver Esses se... atletas de base, vem da onde? Nesses... Não, por exemplo, nos Estados Unidos Que vem da americano, faculdade, vem do college. né? Vem do É college. verdade. Então você tem o draft, né? Vem do tem o college draft e tal. todo. Mas o interessante aí é o seguinte, na parte jurídica, a gente precisaria ver se a liga permite que o clube abra capital. Pode ser que a liga não permita. A liga fala, ó, aqui na nossa liga a gente só permite clube de dono. Você tem que ser dono 100% do clube, ou você pode ter sócio, enfim, Entendi. mas não um capital, não abrir capital. Pode ser, não sei. A gente precisaria analisar os estatutos dessas ligas para saber se é possível ou não abrir capital desses clubes, né? Mas eu acho até que não deve ser possível nas ligas americanas, Sim. porque se pudesse, eu acho que já teria, né? É. Em várias ligas de Provavelmente. futebol pelo mundo, é possível que o clube abra o capital, né? Inclusive já aconteceu o inverso. A gente tinha o Manchester United, por exemplo, com ação na bolsa, e quando o Glazer, o Malcolm Glazer, que foi o investidor que comprou o Manchester lá atrás, quando ele comprou um determinado percentual das ações, se eu não me engano, 90% das ações do clube, os outros 10 são meio obrigados a vender para ele, pela legislação inglesa. Tem lá todo um arcabouço jurídico diferente do nosso. E quando ele comprou 100% das ações, ele tirou Da o Manchester bolsa. United da bolsa. Virou uma Ele empresa comprou dele. literalmente. Ele comprou literalmente. Ele comprou uma SA de capital aberto e E falou, transformou. agora essa empresa é minha. minha. Eu vou tirar Vou essa brincar empresa de da bolsa. futebol. É. Brincar de futebol. Não é? E, Bom, né? seu Toro, você falou da liga, até anotei aqui. Você acha que o Brasil vai caminhar para criar uma liga independente e não ficar, não refém, mas ficar dependendo da CBF para organizar campeonato, Olha, direito de transmissão? eu acredito que sim. Tá? Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo de uma liga como a gente está Explica hoje. pra mim, por exemplo. Porque Uma você é liga. especialista, vai explicar. Desculpa, a liga dos super-heróis. Eu não- Liga da Justiça. Vamos lá. Desculpa. Então, hoje, quem organiza o Campeonato Brasileiro da primeira e da segunda divisão, e da terceira e da quarta, e o feminino e a base, é a CBF. Tá. Né? Então, a CBF organiza os campeonatos. E daí tem o direito de imagem também? Que eu não entendo nada, que às De vezes está na imagem, Band, às vezes está então, no... Não entendo então, nada então vamos lá. disso. Aí já não é nem o direito de imagem, é o direito de transmissão. Ah, é transmissão Né? O direito mesmo. de imagem é aquele direito do atleta, Ah, que a gente do falou, atleta, que tá. negocia o uso da sua imagem e tal. Não, o clube também tem um direito de imagem, que é o escudo dele, né? Vamos dizer, o clube ele comercializa, né, a marca dele Tá. para produtos, enfim, ele faz o Pra licenciamento de patrocinador, para tudo, né? patrocinador, né? Então, Então o o cara paga clube milhões também pra estar na camisa que pra aparecer na televisão, né?
Aparecendo Isso, nas então o transmissões. atleta tem o direito de imagem dele, o clube tem o direito de imagem dele, né? Na verdade, os direitos do atleta, a gente fala direito de imagem, mas vai além, né? Porque são os direitos mesmo da personalidade. Porque quando você faz um contrato de direito de imagem do atleta, não é só a imagem que você pega, não é só aquela, vamos dizer, a imagem da figura pessoa, física. a imagem. E você pega o nome, o número da camisa, a caricatura, o autógrafo. Por exemplo, se você vende essa caneca só com a cara do jogador, ou essa caneca com a cara do jogador e o autógrafo do jogador, ela tem um valor a mais. Né? Então, quando você faz esses contratos de direito de imagem, você costuma agregar Tudo outros isso, direitos da personalidade. Né? Na questão dos direitos de transmissão, pela lei brasileira, tá? O direito de transmissão é do clube. Tá? Não é vamos dizer, de quem organiza a competição. Tá, não Então, é da CBF. não é da então. CBF, e quando tiver a liga, não é da liga. Ele é pela lei do clube. Hoje a gente tem em vigor o que se convencionou chamar de lei do mandante. Tá? Teve uma medida provisória lá atrás, porque antes o direito era dos dois clubes envolvidos na partida. Então antes os dois clubes tinham que ceder o direito para uma mesma E daí empresa. ganhando dinheiro. Claro, e não só Mas ganhando dinheiro. negociando por jogo. Então, vamos lá. Não. O Porque direito, senão o eu tô direito cansada é só por de jogo. pensar. Quem vai querer assistir Ituano e, né? Ah, mas vai ter, sabe por quê? Porque Desculpa, e português. não, mas vamos lá, assim, vamos utilizar o seu exemplo de Ituano e Portuguesa. Pode ser que o Ituano e Portuguesa não tenha tanta gente que queira assistir. Só que o Ituano hoje também é dono do jogo dele contra o Corinthians, o Palmeiras, quando ele jogar como mandante. Confusão. É Né? verdade. Então, e aí tem muito valor. Né? Então, ou seja... Não dá pra brigar com o Ituano. Não, vamos lá. Quando a negociação era... Quando os dois clubes tinham direito, geralmente se fazia uma negociação coletiva. Tá? Lá atrás, Clube dos 13, enfim, aí a gente está voltando bastante, mas esses direitos eram negociados coletivamente. Tá? Mesmo quando terminou a negociação coletiva e a TV partiu para a negociação individual com os clubes, o que aconteceu? Ela comprou o direito de todos. Por quê? Porque não adiantava nada ela comprar Claro, o seu teu. direito se ela não comprasse o teu. Era essa a minha pergunta. Ela no tinha final. que ter o Claro. direito dos dois para poder transmitir. Né? Se uma tivesse o teu e outra tivesse o teu, ou elas entravam em acordo para as duas transmitir, ou nenhuma transmitia. Sim. Isso antes da lei do Paranaense, mandante. né? Atlético Paranaense, teve vários exemplos disso. Depois da lei do mandante, tá? É o mandante que decide. Ele que vende os mandos dele para uma determinada empresa de televisão. Quando que foi a lei do mandante? Foi quando? Ah, ela é recente também, porque primeiro já foi nesse governo do Bolsonaro. A gente teve primeiro uma medida provisória. Eu não me lembro de cabeça agora. Porque eu nunca mas vi é tanta 21. confusão de transmissão que nem nesse Campeonato Paulista. Às vezes é Amazon, às vezes é YouTube, Paulistão TV, Premiere, Record. A lei do É mandante é de difícil saber onde que eu 21. vou assistir o jogo. Cada jogo é uma Então, por aventura. isso, meu pai me fala, você sabe, descobre aí pra mim onde vai passar não sei o que hoje. Tá difícil de saber. Assim, aí... Por isso que eu perguntei, que não estava entendendo isso, nada. Isso não necessariamente é um reflexo da lei do mandante. Tá. Pode ser também, mas não necessariamente. Por quê? Porque, por exemplo, o Campeonato Paulista, tá? Ele começou a ser vendido de forma fatiada. Então, ou seja, os direitos de TV aberta foram negociados com a Record. Os direitos de pay-per-view foram negociados com o Premiere da Globo. E aí tem alguns jogos que Internet e estão Amazon com a Prime. Amazon. Com a Amazon Prime e alguns jogos exclusivos. Então, por exemplo, você pode ter jogo, eventualmente, o mesmo jogo na aberta e no pay-per-view. Só que... Alguns não. Alguns não. E tem uma janela de jogos, enfim, um pacote de jogos da Amazon Prime que são só dela. Que não Só passam Copa nem do na Brasil, aberta. Copa do Brasil é Copa muito do isso, só Brasil. ela Então, passa. então isso não é necessariamente um reflexo da lei do mandante, e sim da forma como esse direito de transmissão é comercializado. Porque ele pode ser comercializado tudo junto, então vamos supor, a Globo compra para passar na Globo Aberta, no Sport TV, no Premiere e no Globoplay. Ela pode comprar todas Sim. as plataformas. Ou você vende as plataformas separadamente, porque aí você pode ter uma Amazon, por exemplo, fazendo uma proposta maior que a da Globoplay, e aí ela fica com a parte da internet. Você pode ter uma ESPN fazendo uma proposta maior que da Sport TV,
e aí ela leva a parte eu do... assinei um monte de coisa por causa de tênis. Para assistir tênis, que cada coisa... Tênis também, é que eu não assisto. Tem, Tênis tá assim tem. também. E no caso da Liga, vai continuar a mesma coisa, então. A Liga não Então, mudaria vamos lá. isso, Então, né? Só para querer falar um pouquinho Não, disso. importante, porque... Então, vamos lá. O direito, como eu falei, depois a lei do mandante, o direito é do clube mandante. Só que nada impede que todos os clubes que disputam uma determinada competição cedam o seu direito para a Liga, por exemplo, para a Liga negociar em nome deles. Tá? Eu acho que isso é até... Vai fortalecer. Vai né? fortalecer. Os clubes vão ganhar isso mais foi- dinheiro com a Liga do que ganham hoje? Muito provavelmente. Muito senão qual provavelmente. seria a vantagem Então, de fazer hoje, a Liga? então, né, eu falei que a gente nunca teve tão Os perto... menores provavelmente vão se dar muito melhor, não? Então, de novo, Vão né, estar no bololô, não? sim, mas é justamente isso que está dando confusão ainda hoje, né? Então, do mesmo jeito que a gente nunca esteve tão perto de ter uma liga, a gente ainda tem algumas disputas comerciais, tá? Entre dois grupos de clubes, tá? Um grupo de clube montou uma liga chamada Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, Liga Brasileira de Futebol, mas o nome dela é Libra, e o outro formou a Liga Forte de Futebol, a LFF. NBA é uma liga, tá? Só pra Eu entender. sei, A mas NBA é uma liga. como Isso, se fosse- mas, assim, mas de novo, esses grupos eles se intitularam ligas, né? Então no nome dos dois está Tem liga, liga. mas eles ainda não são uma liga propriamente dita. tá. Eles Tá. são grupos de Oficializado, né? não, já tá, já até tá no oficializado? papel, já. Só que eles ainda não organizam nenhuma competição. Ah, E o campeonato, o contrato atual de Corinthians TV, tem qual? o Corinthians está na Libra. Libra. Você tem 11 clubes da Série A na Libra, tá? Daqueles chamados grandes, né? A gente tem 12 chamados grandes no Brasil, que são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 do Rio Grande do Sul, 2 BH. 2 de Minas Gerais, né? Então, esses são os chamados grandes, porque você tem outros clubes como o Atlético Paranaense, que o Mauro mencionou aqui, que hoje, sem dúvida nenhuma, Com já certeza. tem lugar nos grandes, e você pode ter um ou outro aí que historicamente pertence aos chamados grandes, mas hoje, eventualmente, já não teria Os muito campeões brasileiros, lugar Bahia, de destaque e Curitiba. tal. Claro, mas então, desses 12, vamos dizer, você só não tem 3 na Libra. Ah, é? Que são Você quem? só não tem o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Inter de Porto Alegre. Todos os outros dos 12 estão na Libra. O Inter sempre arrumando confusão. Sempre. Põe no DVD. Foi no DVD. E você, agora, recentemente, o Bahia se juntou à Libra, né? E o Bahia vem com a constituição de uma SAF, Sim, Bahia. com o Manchester, com o grupo City, né? Que é o City. mesmo que tem o investimento no Manchester City. Tem que ressuscitar, não Então- tá péssimo, Bahia? Não. Ele teve na segunda divisão, né? Agora, não recentemente, é mas teve simplesmente. com o Grêmio, por exemplo, que também já está de volta, né? Ah, E sei. contratou o Luiz Não, mas subiu Soares, agora. que Vai paga. jogar- subiu? Vai subiu, jogar a Série A. Ele contratou o Soares. E contratou Não, o o Luiz Grêmio, Soares. eu tô falando do Bahia Não, também. O Bahia também também subiu. foi no caso do Bahia Bahia, também eu subiu. Vasco estava na segunda divisão, Sim. na Série B e subiu. Qual que é o outro sem ser o Bahia? E o Cruzeiro. Na Eles subiram própria esses Bahia? 4 grandes, na Isso. verdade, né? Em Salvador é o Bahia? Vitória. Ah, Vitória. o Marcelo torce pro Vitória, é isso aí. Então, então, esses dois grupos hoje, eles estão brigando basicamente pela, não só, vamos dizer, as diferenças não são tão grandes, mas a principal é mesmo a forma de distribuição desse dinheiro. Mas tá Davi e Golias essa disputa, hein? A Libra tá muito mais É, forte. tem 3 Então, humildes mas lá vamos lá, esperando. mas assim, da mesma forma, ela tá mais forte pelos clubes que a compõem, tá? Mas a Liga Forte, ela tem mais clubes, né? Se você junta a Série A quantos? e Série e B, Série B. a gente tá falando de 40, né? Que são 20 da Série A e 20 da Série B. E aqui você falou Então- 11 dos grandes, mas Então, ainda tem os ainda clubes tem, de Série B. ainda tem alguns de Série B. Na verdade, são 11 da Série A, Ah, né? E aí tem mais alguns de Série B, Tá. 7, 8, mesmo enfim. assim tem menos do que E aquela. tem menos do que aquela, né? Aquela tem Aí o campeonato ia 9 ficar de muito Série sem A. graça, não dá pra falar, vamos só a gente. Exato. Enfim, eu acho que assim, em algum momento, e os dois grupos, eles já têm propostas comerciais pelos seus direitos, tá?
Então, assim, eu acho que tá esse perto, pessoal... mas tá longe, hein, Santoro, então? Tá perto, mas tá longe. É. Tá perto, mas tá longe. Você vê como a gente tava longe. Se nunca a gente esteve tá muito tão perto, imagina como a gente tava. Nunca esteve tão perto, mas ainda tá um pouco longe. Esse pessoal vai ter que sentar, vai ter que colocar esses dois investidores aí na mesa e ver como é que disso aí a gente faz um negócio único, né? Ou, enfim, existem inúmeras coisas que podem ser feitas, né? Então, por exemplo, você pode ter um investidor para esse grupo e um investidor para esse grupo e eles organizarem uma competição única, só que esses aqui vão ficar com esse investimento e esses aqui vão dividir esse investimento. Não sei se é o melhor modelo. Na minha opinião, o melhor modelo seria um modelo único, todos conjuntamente participando da divisão de um dinheiro único também. Né? Você ter um investidor para esse grupo e um investidor para esse grupo não é impossível, não é proibido do ponto de vista jurídico, mas vai ser mais difícil, né, de organizar a liga mesmo. E a gente nunca teve. Né? E você acha que isso enfraquece a CBF? Olha, eu acredito que não, porque a CBF ela não vai mais organizar a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ela vai estar junto, vai estar junto no seguinte sentido, ela tem que, de alguma forma, permitir que isso ocorra. A liga pode ser completamente independente, tá? E a legislação brasileira, inclusive, diz que a liga não precisa nem pedir para a CBF, autorização para a CBF para funcionar. Então, para fazer um campeonato novo, não por precisa, exemplo, não precisa. Ela pode fazer sem nenhuma aprovação da CBF. Só que quem indica os clubes brasileiros para Libertadores é a CBF. Verdade. Então não adianta nada a liga brigar com a CBF, por exemplo. Senão a Libra não participa mais dos indicados para Libertadores, só da outra liga. Ou nenhum. Ou nenhum. Os dois querem fazer liga brigando com a CBF. Mas tem chance disso acontecer na prática? Não. Não é de interesse da CBF. Nenhum. Então, nem da Liga. Então, justamente por isso, desde o começo das conversas sobre a Liga, a CBF participa das conversas. O presidente atual da CBF, o presidente Edinaldo, quando assumiu, já falou que era a favor dos clubes se organizarem em Liga. Então eu não vejo cenário de conflito entre Liga e CBF, caso a Liga realmente consiga funcionar. E está falando com toda a propriedade, porque foi durante 1 ano e meio, um pouco mais que isso, diretor jurídico da CBF. Quase 3 anos. Eu fui de agosto de 19 a maio de 22. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, que eu tenho uma curiosidade. Várias vezes eu mandava um zap para você, estava em Zurique, na FIFA, participou de um grupo de trabalho. Eu tinha uma curiosidade assim, como que o Brasil é visto na FIFA? Eles respeitam a CBF? Qual que foi a sua experiência na FIFA, assim, para contar pra gente? Cara, das vezes que você foi lá. Assim, o futebol brasileiro, né, ele é muito respeitado fora do Brasil. Muito. Eu acho que ele é até mais respeitado lá fora do que aqui. Usando o jargão popular aí, lá fora eles pagam muito mais pau pro futebol brasileiro do que a gente acredita mesmo na força, né? A gente, que eu diga, o país, dá né? Menos moral do que a tem gente fora, dá né? menos moral do que tem fora. Mas é inegável que a gestão do futebol brasileiro durante muito tempo não acompanhou, vamos dizer, essa boa imagem que o futebol brasileiro tem lá fora, né? Então, assim, o futebol brasileiro continua muito bem visto, né? Tanto que a gente vê mesmo pra gente, começa a Copa do Mundo, a expectativa de todo mundo é chegar pelo menos na semifinal. Né? Quando acontece o que aconteceu nessas 2 últimas Copas, a gente sair nas quartas de final, né? Não é algo faz comum. Mais de 2 Copas que a gente cai nas quartas. A gente caiu do Brasil. Na semi. Do Brasil a gente caiu na semi, né? Nessas 2 últimas nas quartas. Então, assim, vamos lá, chegar na semi e cair na semi, não por 7-1. Não. Ok. Se o Brasil tivesse chegado na semifinal e perdido da Argentina, não ia ser nenhuma... Faz parte do futebol. E isso ia ser coisa absolutamente plausível. Ia dar mais raiva. Mas ia ser algo absolutamente esperado, né? Então, mas assim, você não tem países
que seja dentro do país ou seja fora do país, a expectativa é chegar pelo menos na semi. Não, Né? não Se tem chegar na mesmo. semifinal da Copa do Mundo, poxa vida. É um feito. Tudo bem, não dá para pegar o Marrocos, por exemplo, agora, né? foi muita né? exceção, Porque né? foi muito atípico e a gente viu o que aconteceu lá no país. Né? Foi o Arábia, quando ganhou da Argentina, que teve feriado, né? Então, assim, essas coisas acontecem esporadicamente. Agora, o Brasil entra numa Copa do Mundo para chegar na semifinal. Né? Pelo menos chegar na semifinal. E isso se reflete muito lá fora. Então, vamos dizer, esse Respeito, apreço, né? esse respeito pelo futebol brasileiro, eles têm Então muito... existe ainda, eu achei que tinha perdido também. Eu tinha a impressão que... Muito. Eu também. Não, você conversa com o pessoal lá fora, assim, pessoal da FIFA mesmo, eles têm muito assim, respeito pelo futebol brasileiro, muito. O atual diretor jurídico da FIFA, que foi com quem eu me relacionei mais lá dentro, né, por ser da minha área, eu conheci ele há muito tempo. De onde que ele é? Ele é da Espanha, né? E assim, por uma baita coincidência, desde 2002 eu conheço o Emílio, que é o diretor jurídico, porque a gente era convidado para dar aula na Universidade Austral de Buenos Aires sobre direito desportivo. A Universidade Austral teve um dos primeiros cursos de direito esportivo na Argentina, e o Emílio, na época, eu era advogado, na época não era nem presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo ainda, que eu fui, né, já acabou... Você me cortou, seu Rui, mas daria um podcast só pra você falar. A gente já tá contando até agora. Mauro mandou, sabe? Não, eu fui durante 2 mandatos presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, de 2006, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, lá em 2002 eu não era nem presidente do BDD ainda, mas já trabalhava com isso, me dedicava a isso, escrevia artigo, publicava artigo no Brasil, fora. Então eles me convidavam, e o Emílio era diretor jurídico da Federação Espanhola. Então eles traziam o Emílio também para falar sobre a perspectiva europeia, fala espanhol, né, que nem eles lá em Buenos Aires. Aí o Emílio foi para a UEFA, então ele foi diretor jurídico da UEFA e depois foi para a FIFA. Então, assim, eu me dou muito bem com ele. Legal. E ele é um cara que, adora futebol brasileiro. Ele tem na parede, ele é espanhol, e ele tem na parede da sala dele, já tinha antes, né, bem antes dessa última Copa do Mundo, enfim, quando começou a pandemia, que aí, né, muito videoconferência e vários eventos até da FIFA, por cada um na tua casa, ele tinha atrás dele uma camisa da seleção brasileira e uma camisa da seleção argentina. Então, ou seja, o cara é espanhol, né, mas tinha lá já uma camisa do Brasil. Total. Bom, Santoro, a conversa foi ótima, tô vendo aqui que o nosso tempo tá esgotando. Infelizmente, a gente teria muito assunto para falar com você, inclusive você está convidadíssimo para voltar numa outra oportunidade, quando você quiser. Quando criar a liga, você volta. Quando um clube grande virar SAF, você vem e conta também como é que vai. Ele voltando, volta. Eu ia chegar nessa, viu? Queria agradecer, Maurenga. Eu tenho que agradecer, muito gostoso. Obrigado mesmo por ter trazido o Santoro, por ter vindo, ter feito perguntas muito inteligentes. Que bom. É a primeira experiência. Então, o Mauro estava meio nervoso de vir no podcast. É a primeira vez. Vou fazer o meu agora. Vai concorrer com a gente? Vou correr. É co-irmão, um podcast co-irmão. Vamos fazer um co-irmão. Então, obrigado. Agradeço. Foi bem legal. Obrigado, Santoro. Obrigadíssimo mesmo. Imagina, gente. Foi um prazer aqui participar desse bate-papo com vocês e repetiremos, certamente. Como é que você pode divulgar? Você quer divulgar o seu escritório pra gente divulgar? É só de direito esportivo? Não. Eu trabalho, meu escritório chama Santoro, Herrera e Andrias, né? Eu trabalho só com direito esportivo. Tá. Eu tinha fechado a minha área quando eu fui para a CBF, né, para evitar conflito, tudo. Então eu tinha um sócio que trabalhava comigo, que abriu a estrutura dele e continua trabalhando para clientes que a gente tinha antes de eu ir para a CBF, enfim, para outros clientes. Eu, quando voltei da CBF, reabri minha área de direito desportivo, né? Então, na verdade, eu saí da diretoria, porque eu continuo prestando serviço para a CBF, né? Presto serviço para alguns clubes, para empresas, e agora estou com a minha área de direito esportivo novamente aberta. Pô, legal, Santoro. Boa sorte, brigadão. Você é o cara. Você sabe que eu lembrei do Santoro quando eu fui ler o livro sobre SAF, do Mansur. E você fez o prefácio, né? Do Coutinho, né? Do Coutinho e Mansur, são dois autores. Porque o Mansur é filho do Zé Mansur do Pinheiros, que foi presidente do conselho até outro dia. Do livro do Mansur eu não fiz o prefácio. Não, vou te mostrar. Não, do livro... Ele é coautor. Não é. Não é coautor desse livro que eu tô lendo? Não, é que o pai dele falou que é. Não, ele tem um livro de SAF, excelente,
que ele, inclusive, escreveu. O Mansur, assim, é um dos pais da lei da SAF, tá? E ele escreveu esse livro junto com o Rodrigo, que é um colega dele. Enfim, os dois são os responsáveis, certamente os responsáveis pela existência da lei da SAF no Brasil. Desde lá de trás, Que legal, então eles já hein? tinham feito essa proposta para o deputado Otávio Leite, na época do Profut, em 2015, não foi para frente. Aí, enfim, acho que chegou a ser até arquivado o projeto de lei da SAF lá atrás. Aí eles se aproximaram do atual presidente do Senado, né, do senador Rodrigo Pacheco, quando ele ainda não era o presidente do Senado. E aí o senador Rodrigo Pacheco reapresentou o projeto de lei da SAF. Então, tanto o Mansur como o Rodrigo têm muita responsabilidade aí e méritos, né? E você também tem SAF. você também está sendo humilde, mas você tem sua parcela de colaboração. E eles publicaram um livro muito bom sobre SAF, mas o livro que eu fiz o prefácio é do Coutinho e de um outro advogado e uma outra advogada do Rio de Janeiro. Tá. Então são 3 coautores. Mas Obrigado pela correção. É que eu cito tanto o Mansur como o Rodrigo no meu prefácio do livro do Coutinho. Você me ser confundiu, isso. tá vendo? Pronto, agora tem Você não inventou isso, você não Peraí, inventou eu isso. tirei isso, não é possível. Bom, obrigado, Santoro. Imagina. Obrigado, Maurinho. Valeu, Tchau, gente. prazer. Sigam, hein? @Papo Eclético. Abraço.